Boa noite. Alegria voltar aqui. Temos mais aqui alguns minutos de reflexão em temas que, como é a proposta dessa nossa série, né, outra leitura, pensados fora da caixa deste século. E o texto, né, que nós temos usado assim como o texto principal dessa série, Romanos capítulo 12, verso 2, diz justamente isso. Paulo nos convida a não permitir que os padrões de pensamento deste mundo moldem a nossa mente, nossa maneira de pensar, que nos renovemos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que assim possamos realmente discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é o que nós temos chamado de pensar fora da caixinha deste século, deste mundo, desse mundo secularizado, que não enxerga mais as coisas na ótica bíblica. E alguns podem ter achado até engraçado esse tema na tela, mas nunca vi um sermão falando de extraterrestres. O que isso tem a ver, né? Neste mundo imerso no grande conflito entre o bem e o mal, é difícil você pensar em algo que seja realmente neutro, né? E vários assuntos que alguns talvez achem assim meio que sem muita relação com a Bíblia, com a profecia, muitas vezes tem toda a relação com isso, né? E eu espero mostrar para vocês que esse tema aí, tão insensado por Hollywood, tão presente aí no imaginário coletivo, tem uma relação direta, sim, com aquilo que nós conhecemos em relação às profecias bíblicas. Antes de mais nada, deixe-me dizer a vocês que se somente a Terra fosse o planeta habitado do universo, seria realmente um tremendo desperdício de espaço, né? Veja, por exemplo, aqui, ó. Ali estamos nós, na Terra. Em seguida você vê ao lado ali o sistema solar, e a Terra já ficou bem pequena lá, né? Depois nós temos aí a vizinhança, né, do nosso sistema solar, outros sistemas solares, parecidos, diferentes do nosso. Ali, seguindo na nossa sequência de escala, temos a Via Láctea, que contém, segundo os astrônomos, de 100 a mais ou menos 100 bilhões de estrelas, e tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. O que significa isso? Se eu tivesse uma lanterna bastante potente e acendesse essa lanterna numa das extremidades da galáxia, a luz da lanterna viajando a 300 mil quilômetros por segundo levaria 100 mil anos para cruzar a galáxia. Aí você pensa, nossa, que universo grande, mas tem mais. Aqui você vê um grupo de galáxias. Seria o grupo local de galáxias. Tem a nossa galáxia, com aquele tamanho todo que eu acabei de descrever, e outras mais vizinhas nossas, maiores, menores do que a nossa. A mais próxima é a Andrômeda. Está pertinho. 2 milhões, mais ou menos 2 milhões de anos-luz de distância. A mais próxima. Viajando naquela lanterna lá, naquele fóton da lanterna, 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos 2 milhões de anos para chegar lá. Então, realmente, as coisas são grandes, né? São distantes. Ali você vê, então, um superaglomerado de galáxias, Virgo. Outro superaglomerado, agora, cada mancha daquela é um aglomerado de galáxias. E você achou que o universo era pequeno? E lá então a última foto é o universo observável com os mais potentes telescópios de que dispomos atualmente. Tipo o Hubble, né, que está ali no espaço. Um telescópio espacial. À medida que se desenvolvem mais telescópios e lentes apuradas, mais distante se enxerga no universo e se percebe que ele é maior do que se pensava. Recentemente eu li uma notícia na Science, se não me engano, dizendo que os astrônomos fizeram uma correção no cálculo que eles tinham antes, que era mais ou menos de umas 400 bilhões de galáxias, eles agora multiplicaram por 10, que haviam errado. Então, é descomunal, é inconcebível para uma mente humana o tamanho do universo. E só a Terra, esse pequeno ponto no espaço, um grão de poeira, seria habitado? Porque Deus teria feito um universo tão grande para povoar apenas a Terra com seres humanos.
Não é uma pergunta boa para começar essa conversa? Né? O que torna um planeta habitável? Existem muitos, mas será que todos eles são candidatos a manter e conter a vida? Olha só, Carl Sagan, aquele grande astrônomo que marcou a história da ciência, ele morreu em 96, vitimado por câncer. Ele não considerava a Terra uma grande coisa não, viu? Porque ele diz assim que, veja que planeta insignificante em que vivemos, e veja como nós humanos somos também insignificantes, pois habitamos um ponto pálido azul, a Terra, perdido na imensidão do universo. É o princípio da mediocridade. A Terra é medíocre e nós também. Você concorda com ele? Nós somos insignificantes? Se fôssemos, tínhamos sido abandonados pelo Criador. Mas a gente sabe que ele veio aqui, neste mundo perdido, morrer pelos seres humanos insignificantes. Então não é Sagan quem vai valorar o ser humano, é o sangue de Cristo. Então o nosso valor, ele é proporcional ao sangue de Deus derramado na cruz. Ou seja, você vale muito para Deus. Você é precioso, você não é insignificante. E a Terra, embora seja um ponto na imensidão, também não é insignificante para Deus. Depois eu vou repetir, mas vou anunciar agora, a parábola das ovelhas. A gente sabe que a aplicação dela também tem que ver com mundos não caídos e um mundo caído. Jesus deixou 99 bilhões, trilhões, sabe-se lá quantas, ovelhas no aprisco, seguras, estão lá, não caíram. E veio em busca de uma única ovelha que se extraviou de fato. Essa ovelha é o planeta Terra. Somos nós também, claro, mas também é o planeta Terra. Ele não é insignificante. Esse planeta é especial para Deus. Aqueles que são pais e têm filhos problemáticos, geralmente dedicam mais atenção a esses filhos. Geralmente o carinho maior é para com esses que estão extraviados e que precisam de um resgate. E eu entendo que Deus, na Bíblia nós encontramos tantas passagens que mostram o carinho de Deus para com a humanidade. Nós somos o filho problemático, a ovelha errante, e Ele ama de um modo muito especial esse planeta. Eu discordo de Carl Sagan, por mais que eu respeitasse esse astrônomo. Junto com um amigo nós criamos uma tirinha chamada Isaac Charles. Agora estou meio sem tempo, faz tempo que eu não produzo novas tirinhas, mas eu tenho mais de 50 lá no meu blog. Eu me divertia bastante ilustrando e escrevendo essas tirinhas. Obviamente que Isaac é Isaac Newton e Charles é Charles Darwin, né? Então, como um é um cientista teísta que cria em Deus bíblico, e o outro era um cientista agnóstico que não cria na Bíblia, eu então aproveitei esses dois personagens históricos para desenvolver diálogos, né, entre fé e ciência. E nessa tirinha então eles conversam sobre a descoberta do que os cientistas disseram ser uma segunda terra. Olha como a mídia às vezes é sensacionalista, né? De vez em quando aparece aí na imprensa, acharam uma nova terra, um novo planeta Terra. Será? Olha o que o Isaac vai questionando ali para o Charles depois concluir que não é bem assim, né? Isaac, disse o Charles, descobriram um segundo planeta Terra. Aí o Isaac questiona, tem água líquida? E se tem também uma lua no tamanho e na distância exatos para regular as marés sem formar tsunamis? O Charles diz, não se sabe. Isaac, a gravidade dele possibilita reter água sem esmagar formas de vida? Os gases estão na proporção certa e há bactérias nos oceanos promovendo o ciclo do nitrogênio? Não se sabe. Ele tem campo magnético para proteger dos ventos solares? Tem ozônio para filtrar os raios UV? Não se sabe. A velocidade de rotação permite uma temperatura global homogênea? Não se sabe. Mas não é uma segunda Terra? Bem, é sólido, redondo e orbita uma estrela. Basta isso? Está cheio de bolinhas por aí pelo espaço. Mas nem todas têm as condições especiais que, como diz Isaías, né? A Terra foi feita não para ser um caos, mas para ser habitada. A Terra é um berço que o Pai preparou para receber os filhinhos. Ela foi preparada para nos receber. É como se a Terra já nos esperasse desde o primeiro dia. Porque você vê na progressão dos dias da criação, Deus preparando todo o cenário. O quartinho do bebê. Eu me lembro bem quando a minha primeira filha estava para vir ao mundo. Eu pus a mão na massa, eu lixei a parede, colei lá uns
uns papéis de parede, né? Preparei um baú bonito para colocar as coisinhas dela. A gente espera com carinho. E Deus fez o mesmo com este berço chamado Terra. Ela não é um pálido ponto azul na imensidão, um planeta insignificante. Muito pelo contrário. E não é fácil ter uma Terra. Então aqui eu vou detalhar com vocês as condições para que realmente seja uma Terra. Um planeta de classe habitável, né? Primeiro ponto. Precisa haver guardiões planetários, como Júpiter e Saturno. Não sei se você sabe, mas Júpiter, gigantesco como é, só naquela mancha lá de Júpiter, que é uma tempestade de séculos ou milênios talvez, caberiam 3 terras. Olha o tamanho desse planeta. Quando um asteroide vem em direção ao sistema solar, geralmente ele é atraído para os gigantes, Júpiter, Saturno e Urano. E dificilmente chega até a Terra. Não fossem esses para asteroides, para cometas, né? Nós seríamos bombardeados constantemente por essas rochas que estão à deriva pelo espaço. É importante que haja gigantes por perto para nos proteger. Segundo, uma lua como a nossa, com diâmetro e massa corretos para criar um movimento de precessão, com o ângulo correto, a fim de movimentar as marés, sem contudo gerar tsunamis. Se a lua fosse maior do que a gravidade seria mais forte, e aí os oceanos não fariam só esse movimento, né? Mais ou menos tranquilo, eles varreriam o continente e depois recuariam, porque a lua ela interfere nessa massa tremenda de água que há na Terra. Mas por favor, não venha com essa ideia de que tem que cortar o cabelo na lua cheia, ou sei lá, lua minguante, porque o teu cabelo tem uma massa desprezível, o meu menos ainda. A gravidade não atua sobre o meu cabelo, nem o seu. Então não caia nessas pseudociências por aí, nessas conversas sem sentido. Ela atua sobre grandes massas de matéria, como é o mar, como são os mares, né? Terceiro ponto. A gravidade deve ser finamente ajustada para que o planeta possa ter uma atmosfera com gases na proporção correta, senão a gente sufocaria, e água líquida, mas não pode esmagar a vida. Por que a atmosfera, se você vê uma foto lá do espaço, né, uma filmagem do espaço, da Terra, você percebe que a atmosfera é uma tênue camada, bem delgada, frágil parece. O que mantém esses gases aqui juntos da Terra e que impede que eles vazem para o espaço, que seria natural, porque o espaço é um vácuo? Gravidade. Essa força que Deus estabeleceu, entre outras forças, das quais a existência, a realidade depende para existir, essa força é que mantém as moléculas dos gases que nós respiramos aqui próximos do chão. Isso é a atmosfera. Atmosfera. Não é atmoplano. Domingo que vem, você não pode perder. Domingo que vem a gente vai falar de um tema aqui que é polêmico, né? E absurdo no século 21, mas tem que tratar. Me pediram para falar sobre isso, estou preparando um material bem legal. Atmosfera. Ali está. Se não fosse a gravidade, como explicar que esses gases não vazam para o espaço? Será que tem um prato em cima segurando tudo? Opa, aguarde, domingo que vem. Vamos lá, eu tenho que segurar aqui. Esse planeta deveria também ser constituído de uma liga perfeita de ferro e níquel, e as condições de pressão e temperatura em seu interior deveriam ser corretas para que tivesse uma esfera sólida de níquel-ferro girando em um manto líquido, ou seja, resumindo, é um dínamo. Por que Marte não tem jeito, por mais que eles queiram ter tanta esperança de povoá-lo, ele é muito hostil à nossa vida? É só porque não tem oxigênio? Não, mesmo que eles coloquem oxigênio lá, vão ter que usar filtros, barreiras anti-radiação o tempo todo. Não pense que em Marte um dia você vai poder ir para a praia de biquíni. Não dá. Até nem tem água lá também, né? Marte não tem campo magnético. A Terra tem um dínamo. Ela foi projetada. E esse dínamo gera um campo magnético que nos protege das radiações letais que vêm do Sol. Quando os astronautas vão para fora da Terra, eles têm que usar uma roupa totalmente projetada para impedir que essa radiação os prejudique. As naves espaciais têm que ter esse isolamento também. Do contrário, eles morrem. A Terra é uma nave espacial tremendamente bem projetada. Ela tem essa barreira, esse campo de força que nos protege da radiação solar. Esses planetas aí que são candidatos à Terra têm que ter isso também. Porque senão, mesmo que surgisse uma bactéria em algum momento lá,
uma primeira forma de vida, ela já seria destruída pela radiação da estrela dela, daquele planeta. Ok? Mais um ponto. O ozônio deveria também compor a atmosfera para que ele filtrasse os raios UV, que, como sabemos, também são letais. Sexto, a rotação deve ser igualmente bem controlada. Não basta girar, precisa girar na velocidade certa para que a temperatura seja homogeneizada e fique numa média aí de 19, 18 graus, que é a média da Terra. Se a Terra girasse mais rápido, não haveria tempo suficiente para que o Sol aquecesse o hemisfério que é exposto ao Sol. Se fosse muito lento, esquentaria demais aquele hemisfério. Então ela gira na velocidade correta. É muita coincidência, né? Tanta coisinha que funciona bem para a gente existir na boa, tranquilos. Projeto, design inteligente. Vamos lá então, ao que nos interessa, não que aquilo também nos interessasse. Mas, olha, você está dizendo aí que é muito raro encontrar terras, planetas habitáveis. Mas num universo tão vasto, com, sei lá, quantos trilhões, quatrilhões, sextilhões de planetas, certamente que há ali entre eles terras, ou planetas habitáveis. Mas o que dizer então desses OVNIs que de vez em quando passeiam por aqui? Será que é verdade? Será que pessoas são abduzidas mesmo, como dizem por aí? São levadas e se fazem experimentos com elas, e depois elas voltam, como dizia a Elba Ramalho, eu tenho um chip aqui, que os ETs colocaram em mim. Lembra dela falando isso? Tem gente que crê nisso, tem gente que diz que passou por essa experiência. Será que isso é real? Filmes, esse é recente, né? Hollywoodianos têm, ao longo dos anos, batido nessa tecla. Parece que há uma intenção, como se não houvesse, né? De fazer com que as pessoas aceitem essa ideia, sejam receptivas à ideia de que um dia faremos contato. Esse é um filme em que aparece aí na Terra algumas naves estranhas, e a luta deles é tentar estabelecer um contato por meio de uma linguagem comum, ou pelo menos decifrar a linguagem dos ETs, para saber o que eles querem. Olha que interessante, linguística. Um outro, entre tantos outros, esse para mim foi o mais espantoso. Eu lembro que eu fazia mestrado ainda lá no NASP, Campus Engenheiro Coelho, e um colega falou assim, olha, você precisa ver esse filme. E eu não estou recomendando aqui, tá? Ele pediu que eu assistisse para fazer uma análise. Presságio. Confesso que quando eu assisti esse filme eu não consegui dormir quase a noite toda. Me impressionou demais. Me deixou assim, abalado. Com tanto engano concentrado em uma mesma produção. Você tem uma ideia? No filme, crianças começam a ouvir línguas estranhas. É bem isso, tá? Línguas estranhas. E passam a agir como profetas, prenunciando tragédias em número crescente. No filme, o pai de uma das crianças, um cientista cético, descobre uma profecia numérica cifrada, escrita 50 anos antes, por outra criança, e quando ele decifra essa profecia, ele começa a crer em tudo, uma espécie de novo convertido. Sobre as pessoas que morrem, antes da realização da última profecia, é dito, ficarão bem. O personagem de Nicolas Cage, que é o principal do filme, descobre que uma tempestade solar vai torrar a terra e procura salvar o filho. Finalmente, descobre-se que os homens misteriosos que estavam enviando as mensagens aos profetas e que davam pistas para salvar as pessoas, são na verdade extraterrestres. No momento da ascensão para a nave, sim, há um arrebatamento ali, claramente inspirada no mecanismo de Ezequiel 1, aquela roda complexa lá, os anjos extraterrestres até exibem asas de luz. Os escolhidos, as pessoas que eram capazes de ouvir a língua estranha e entendê-la, são arrebatados em naves espaciais. Os demais são deixados para trás. Esse é um outro filme. Estão percebendo quanta coisa ali unidas no mesmo roteiro? Ou esse cara é um estudioso das profecias ou foi inspirado de alguma forma. Esse que escreveu o roteiro. Enquanto bilhões de seres humanos são queimados pelas labaredas do Sol, uma parte da humanidade aterrissa num planeta idílico e corre com roupas brancas em direção a uma árvore cintilante. Você viu? Língua estranha, arrebatamento anterior ao fim, ascensão para uma nave espacial guiada por anjos com asas, inclusive tem aqui a foto, ali as asas, e
o paraíso com uma árvore no centro. Que mistureba de coisas. E quanto engano disseminado entre milhões e milhões de pessoas que assistem essas coisas. Aliás, eu tenho lamentado muito duas coisas aqui no nosso país, né? Uma delas é o ceticismo crescente, o secularismo, a descrença, e a outra, pessoas que deveriam estar pregando a verdade, mentindo, ensinando o erro. Como é o caso de algumas novelas por aí, que ensinam o arrebatamento secreto, e muitos cristãos acreditando, porque não leem a Bíblia, veem novela. Não é triste isso? Deviam parar de ver novela e ler a Bíblia. Aí vão descobrir a verdade, que esse negócio de arrebatamento secreto é uma ilusão total. Você sabe de que Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, é muito claro em dizer que o arrebatamento será de todas as pessoas ressuscitadas e que estavam vivas na volta de Jesus, ascenderão juntas para o céu no mesmo momento. Que momento? Quando a última trombeta soar. Quando vai ser isso? Na volta de Jesus. Não vai ser antes. Não haverá uma segunda chance para os deixados para trás. Isso é diabólico. O diabo sempre quer nos fazer pensar que há uma segunda, uma terceira, uma quarta chances, reencarnação, purgatório, nada disso. O apóstolo Paulo diz claramente em 1 Coríntios que hoje, aqui, agora é o tempo da salvação. Nós temos o presente, ele é nosso, e nós temos que usá-lo bem, e tomar decisões a cada momento, porque não sabemos o que nos aguarda daqui a pouco, né? Ok? E num filme só, vemos todos esses enganos sendo divulgados de uma vez. É curioso perceber que mesmo revistas especializadas em ufologia têm migrado aos poucos para a espiritualidade, para o espiritismo, né? Então veja lá, colocaram ETs junto com Chico Xavier na capa. Uma ponte entre a ufologia e o espiritismo. Quem é que não sabia que tem mesmo uma ponte uma ponte entre esses assuntos? Demoraram para perceber, quer dizer, o diabo demorou para expor isso claramente. Outra capa lá, ó, abdução da alma. Estudos avançados revelam, eu queria saber que estudos são esses, viu? Porque eu nunca vi nenhuma universidade, né? Mas enfim, estudos avançados revelam que pelo menos algumas espécies de aliens estão interessadas em algo além dos nossos corpos físicos e material genético. Eles estão interessados agora o quê? Numa coisa que não existe? Alma imortal. E a gente começa a ver agora a mente que orquestrou todas essas mentiras, costurando tudo isso no fim da história desse planeta. Ele gestou ideias aparentemente separadas e agora está costurando tudo isso. E eu percebi isso em outras áreas também. Eu falei aqui na primeira noite dessa série, darwinismo, espiritismo, marxismo. Parece que são coisas tão independentes, mas são interdependentes e estão convergindo. Aqui, a mesma coisa. Porque o pai da mentira é o gestor e originador dessas ideias e agora está só convergindo as coisas, né? Mentiras convergentes. Interessante que há um bom tempo já, esse irmão adventista, ex-satanista, cuja história é uma coisa assim impressionante. Se você não leu esse livro, eu recomendo enfaticamente, da CPB, Viagem ao Sobrenatural. Roger Murnau, ele já falava, né, que o diabo estava promovendo artimanhas ufológicas por aí. E um outro que falava disso também, um bom tempo atrás, era o pastor George Vandeman, lembram do Está Escrito? Ele dizia que os OVNIs são brinquedos de um anjo caído. Olha que definição interessante, brinquedos de um anjo caído. Eu vou expor aqui para vocês agora, mostrar para vocês, um trecho de uma entrevista que o irmão Roger Murnau concedeu, anos atrás, e que é muito revelador no que diz respeito à questão dos extraterrestres. Clique para mim no meio da tela, por favor, e está bem legendado ali, dá para você acompanhar. Roger, when I was a teenager back in the 1970s, I remember a song that came out talking about the age of Aquarius. Mm-hmm. And since then, we've seen the development of the New Age, and I wondered if back when you were involved in spirit worship, if they talked about New Age at all. Oh yes, it was a big thing that was coming up. One of the major deceptions of the last days. Mm. And the priest told us, we talked quite a while, and then he said, could I have a little bit more? You were talking about something very fascinating. He says the grain plane, the master's grain plane, for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into his cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So we continued, after we
express ourselves that we're deeply interested to know more about the activities of spirits. And he said it's going to be done in a unique manner. This grand plan is going to take people are going to eat the stuff. Because it says spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet unless something seriously proper is done to avoid it. And he went on saying that they will claim to have out-of-body experiences. Are you familiar with out-of-body experiences? I've read about that. In other words, soul projection. Yes, right. Goes into different parts of the world and sees things and come back, and then they write all about it. I've heard of that. So, due to the fact that the millions of the earth, people, believe in people having an immortal soul, it has to be readily accepted when the spirits will, through a trance medium, converse with influential people of the land, you see. Now, what is a trance medium? It's a channeler today. What is known today as a channeler? Channeler, yeah. Okay. Shirley MacLaine's experience of getting involved with spiritism and with the inhabitants of far distant planets in the galaxies, I taped the whole thing. It's 3 hours. And you were hearing the fulfillment of what this high priest had said 45 years ago. Yeah, exactly. So he went on explaining about the fact that the spirits will show themselves willing to give valuable guidance that will not only help people avoid the destruction of the planet, but it would cause them to enter into a higher state of existence. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, né? Mas contra principados e potestades. Como seria bom se Deus ele abrisse a cortina e nos revelasse que neste exato momento há anjos do bem e anjos do mal disputando nossa mente, nossos pensamentos. E a gente acaba se acostumando com esse planeta, com este mundo material e esquece que a batalha é espiritual. O inimigo não dorme, ele está atuando nos bastidores com muita garra, incansavelmente. E a igreja às vezes dorme, né, enquanto isso acontece. Nós precisamos acordar. Aqui uma pessoa que esteve envolvida até o pescoço, como se diz, no satanismo. Quem revelou essas informações para ele foi um sacerdote satanista. Essas e muitas outras que estão ali no livro dele. E entre as informações que lhe passaram essa é uma delas, né? De que realmente os tais ETs, neste caso aqui na Terra, são demônios se fazendo passar por coisas que não são, né? Para enganar as pessoas. Ellen White, obviamente, como profetisa que já havia antecipado essas coisas todas, né, no século XIX já. Ela escreveu, por exemplo, que terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante estes agentes serão enganados tanto governantes quanto os súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. E este aqui, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Imagine o poder que haverá sobre esse planeta no momento em que uma nave aparecer por aí, descer dela um ser majestoso, um ser de porte nobre, proclamando verdades que contradizem as Escrituras. Não será fantástico isso? Será que vai ser fácil negar nossos sentidos? Eu estou vendo, está diante de mim. E agora? Você estará firmado na palavra?
se você a conheceu antes, claro, ou você se deixará levar pelos sentidos, pela maravilha que estará à sua frente. Se há pessoas hoje que se deixam levar por novelas, imagina quando virem algo real como isto. E está profetizado que vai acontecer. Uns seres majestosos se revelarão à humanidade, trazendo a pretensa paz, né? A união entre os povos e por aí vai. Olha aí, um site de tecnologia, um site científico, gosto muito desse site, inclusive. Trouxe uma matéria interessante há 2 semanas. Podem contar, o público aceitará muito bem a existência de ETs. Uma pesquisa mostrou isso, que as pessoas estão predispostas. Mas é claro, porque Hollywood ajudou muito a preparar esse caminho. As pessoas estão preparadas para receber isso aí, né? Vamos a um outro tópico aqui, e mostrar alguns ETs famosos, que ao longo dos anos têm ajudado também a predispor as pessoas à aceitação deles. Interessante é que a maioria deles é humanoide, né? Sr. Wellington, será que houve evolução convergente em todos os planetas? Krypton, o cara evoluiu com 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, 2 ouvidos, não é estranho, né? Em Vulcano, o Spock, só a orelha que é um pouco pontuda, mas o resto é tudo igual a gente, até a cor da pele. Que evolução maravilhosa essa que promoveu a existência de seres humanoides iguais em todos os planetas. Isso é criacionismo, na verdade, né? É imagem e semelhança de Deus, mas deixa para lá esse assunto. A questão é a seguinte: geralmente nesses filmes de ficção científica que tem extraterrestres e futuro, né? Como Star Trek, por exemplo, os problemas da humanidade são resolvidos com inteligência e tecnologia. Deus está ausente. A humanidade resolveu. Isso é uma mentira. Já temos aí 6.000 anos de experiência tentando resolver e só nos afundamos cada vez mais. Mas a ilusão deles é, no futuro tudo vai dar certo. Eu tenho dó, tem um tio da minha esposa que é ateu, e ele gosta dessa conversa, e isso até me deixa chateado quando eu ouço essa conversa dele. Porque daqui a uns 200 anos, eles vão resolver o problema de todas as doenças, e o ser humano nem vai morrer mais. Ele fala, 200 anos você vai estar morto. Você não vai aproveitar nada disso. Tudo é no futuro sempre. E agora, como é que fica, né? E assim, ele é feliz na ilusão porque no futuro vão resolver. Mas ele não vai estar mais nesse futuro. E aí? Qual é a graça? Qual é a esperança, né? Porque a mente está alimentada por essas ficções, né? Ou são apocalípticas e o mundo acaba de uma vez, e depois que sabe o homem consegue salvar o planeta, o homem. Ou são ufanistas, utópicas, na verdade a palavra é essa. Utópicas a ponto de pensar que nós vamos resolver todos os nossos problemas. Que pena, né? Mas vamos aos ETs famosos. Esse é um dos mais famosos, né? É tão humano que as pessoas esquecem que ele é um ET. E a história dele é curiosa, né? Você vê ali muitas indicações assim religiosas, bíblicas, messiânicas, semelhanças, né, com Jesus e tal. Os próprios criadores dele se espelharam, né, numa ideia realmente messiânica. Ele inicia seu ministério público com 30 anos, aí começa a ser plágio, né? É plágio. Ele está lá na fazenda, criado por pais adotivos, né? Ele veio de fora, não é daqui, e com 30 anos começa o seu ministério. É original. No filme dele, ele se lança ao espaço de braços abertos, o pai dele, real, morto já, fala assim, você vai ser um Deus para eles. Você pode salvar todos. É muito claro, né? O paralelo aí. Esse aí também é um ET famoso, né? Lá dos anos 80, me lembro quando eu era criança assistindo no cinema esse filme, não era adventista, nem sonhava que existia o adventismo, né? E eu lembro que foi um filme que me impressionou muito quando eu era criança. Especialmente a ideia de que, bom, aí o cartaz, né, semelhanças óbvias, especialmente a ideia assim de que ele vai embora e ele promete, né, eu estarei sempre com vocês. Eu já ouvi essa história também, né, já li em algum lugar. Ele vai embora e diz que estará sempre conosco. Fica até no ar a ideia de que ele voltará, né? O amiguinho ficou na terra e ele foi para casa. Enfim. O que a Bíblia então fala sobre ETs? Vamos falar de coisa séria agora. Será que a Bíblia fala sobre ETs? Fala. Agora eu quero falar sobre os verdadeiros ETs. Esquece Hollywood, esquece as séries, esquece as novelas. Vamos falar de coisa séria. Veja, Gênesis 1:1 já começa afirmando que Deus criou o mundo, então Deus é um ET. No bom sentido. Deus não é da terra, então ele é um extraterrestre. Hebreus 1:2 e mesmo João capítulo 1, verso 1, mencionam também Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele foi feito.
Se Jesus criou todas as coisas, ele também não era terra. Ele já existia antes da terra, Miqueias 5:2. Ele é desde os dias antigos, desde os tempos da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, Isaías 9. Então Jesus também é um ET, no bom sentido. Ele não é desta terra, não é de terra nenhuma. Ele, a Trindade, criou o universo. A Trindade criou o tempo, o espaço e a matéria. Então a Trindade transcende o tempo, o espaço e a matéria. Eles não são nem só extraterrestres, eles são extra-universo. Porque já existiam. Os três já existiam desde sempre. O que mais? Hebreus 1,14 informa que os anjos são espíritos ministradores, não é verdade? Os anjos existiam, sem dúvida, antes de os seres humanos serem criados. Está lá em Jó 38:7. Quando a terra estava sendo criada, as estrelas da alva cantavam e rejubilavam. Quem são as estrelas da alva ali? As estrelas? Anjos. Então, quando Deus criava a terra, antes de a gente ser colocado no bercinho, os anjos estavam louvando, assistindo aquela cena maravilhosa que um dia eu também quero ver, mas a recriação da terra. Eu quero estar na Nova Jerusalém, assistindo de camarote, Deus recriar a terra. Porque eu tinha um monte de pergunta para fazer para ele, como é que ele fez isso, aquilo, e lá eu vou poder ver, né? Não vai ser bom? Gênesis 3:24 é dito que os anjos foram encarregados de cuidar da entrada do jardim do Éden. Lembra da passagem? Deus colocou 2 querubins na entrada do jardim com espadas flamejantes. Tinha havido alguma morte ainda naquele momento? O que você me diz? Alguém tinha morrido no mundo até aquele momento? Não. Vai morrer depois quem? Abel, primeiro morto na terra. Se já havia anjos antes da primeira morte, anjos não são pessoas mortas. Como minha mãe e eu acreditávamos, antes de nos tornarmos adventistas, que o meu irmãozinho, que faleceu com 4 meses de idade, antes de eu nascer, tinha virado anjo. E tem muita gente que pensa assim. Não, anjos são criaturas de uma outra categoria, criados antes desta humanidade, para cuidar da gente, para nos ajudar. Anjos não são pessoas mortas, anjos são anjos. E esse texto de Gênesis prova isso categoricamente. Já havia anjos antes de haver morte na terra. Como Lúcifer e 1/3 dos anjos foram lançados na terra, esse planeta é o único lugar no universo onde existem 2 categorias de seres criados que estão em rebelião contra Deus: anjos caídos e homens e mulheres caídos. Esse é um planeta singular, lembra que eu falei? É a ovelha desgarrada. Somente aqui há 2 categorias de seres rebeldes, rebelados contra Deus. Uma parte desses seres vai ser destruída e uma parte foi resgatada por Jesus, aceitou seu plano de salvação. Logo, a Terra é o único planeta onde existe a morte, e isso é fundamental para entender as diferenças entre as concepções bíblica e mundana de ETs. Isso é muito importante, para a gente já descartar aquilo que não tem nada a ver com o conceito bíblico de ETs. Olha lá, além da divindade e dos anjos, acabei de mostrar a vocês que a divindade, a Trindade e os anjos são ETs, não é verdade? São fora da terra, ok, mas não são só eles. Jó capítulo 38, eu não vou ler os textos, o tempo avança, eu vou deixar de tarefa de casa para vocês. Jó 38, verso 7, capítulo 1, versos 6 e 7 e 2:1. Ali está escrito assim, que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Para mim é muito claro que ele estava rodeando uma coisa redonda, né? Mas tudo bem. Alguns acham que ele podia estar dando voltas, né? Andando em círculos. Bem, cada um com as suas ideias. Deixa para domingo que vem. O lugar de reunião não era a terra, pois Satanás veio de lá. E seres humanos não têm acesso ao céu. Então, quem eram os filhos de Deus mencionados em Jó? Eram anjos? Não, porque aqui diz que eles compareceram à presença de Deus. Os anjos sempre estão lá. Eles moram no céu. Quem eram esses filhos de Deus que foram convocados para uma reunião cósmica, a qual também compareceu Lúcifer? Só podem ser seres de outros mundos não caídos. Há muita gente nesse universo. E há outros textos também do Novo Testamento, por exemplo, que dão
para a gente essa margem de entendimento, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, que diz que os seguidores de Cristo se tornaram espetáculo, do grego teatron, ou seja, estamos sendo observados como num palco. Nós nos tornamos espetáculo a quem? Tanto a anjos como a homens. Peraí, que homens são esses que nos observam lá como um espetáculo? Para observar a terra como espetáculo, tem que estar fora da terra. Então a terra se tornou um espetáculo tanto a anjos quanto a homens, seres humanos de outros mundos. Estão nos olhando agora. Eles observam a terra de um ponto de vista externo. Nós estamos experimentando isso na carne. Por isso que um dia nós seremos realmente testemunhas de Deus e embaixadores de Deus no universo. Vamos ter essa honra de viajar o universo testemunhando do que nós vivemos e que eles apenas assistiram. Nós vamos poder fazer com que eles amem ainda mais a Deus. Pobrezinhos, sem conhecimento, muito limitados em relação a eles que têm milhares de anos de existência, mas com uma experiência que é inigualável no universo. Singular a nossa experiência. O cântico de Moisés. E eles vão louvar a Deus pelo que nós vamos testemunhar. Não é bom pensar nisso? Hebreus 11:3 diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Os mundos, né? Enfim. Agora vamos entrar em um detalhamento ainda mais interessante, porque eu entendo que Ellen White é como se fosse uma lente de aumento ou um telescópio, né? Ela não diz nada que seja, claro que não, antibíblico, porque se ela dissesse isso, eu seria o primeiro a descartá-la. E ao longo de mais de 20 anos, estudando o Espírito de Profecia, eu tenho maravilhado cada vez mais com a exatidão bíblica daquilo que ela escreveu. E repito, se ela não fosse uma profetisa, ela seria uma cientista. Mas ela nem estudou, então não era cientista. E ela escreveu algumas coisas interessantes sobre esse assunto de extraterrestres. Querem ver alguns textos? Deus conta as estrelas. Ele que criou os mundos, entre os quais está a terra. Entre os quais esta terra é apenas um grão de pó. E quase não se notaria a sua ausência dentre os numerosos mundos. Olha que lindo. Quase, mas Deus nota. Outro texto interessante. Deus tem mundos inumeráveis que são obedientes às suas leis e que se conduzem de acordo com a sua glória. Outro, o resultado da luta entre Cristo e Satanás teve uma implicação no futuro de todos os mundos. E cada passo que tomou Cristo na cena da humilhação foi observado por eles com maior, profundo interesse. Não só os anjos observavam com interesse aquilo que Jesus fez, e alguns anjos quiseram morrer no lugar dele, inclusive, né? Como esses seres humanos de outros mundos também observavam atentamente tudo o que aconteceu aqui, especialmente naquelas cenas que anteciparam o Calvário e o Calvário em si. Pensem como foi para eles também tremenda a cena, e eles sabendo mais do que a gente que ali estava morrendo o Criador do universo. Que ali as mãos cravadas na cruz eram as mesmas que haviam criado o universo. Eles ficaram realmente com a respiração suspensa. São textos assim muito interessantes, claros e cheios de reverência. Nos devem levar à reverência. Sagan era um cientista ateu, como Hawking, que morreu semana passada. Como eu disse a vocês algumas vezes, ele me influenciou muito a gostar de ciência. Com 15 anos eu li Cosmos, o livro que derivou da série que ele fez, né? Agora fizeram um remake dessa série. Então eu devo muito a ele no sentido de me despertar o gosto pela ciência, mas uma coisa eu não consegui entender, como esse homem que investigou tanto o universo, que conhecia tanto de astronomia e também alguma coisa de biologia, porque ele escreve sobre a evolução naquele livro, podia negar o fato de que essa ordem toda, essas leis constantes, tão finamente ajustadas, fossem realmente evidência de que alguém projetou tudo isso. Ele negava essa realidade. Mas ele tinha uma esperança, porque todo ser humano tem que ter uma esperança. A do tio ateu da minha esposa, de que daqui a 400 anos a ciência vai resolver tudo. Uma esperança. E Sagan tinha uma esperança que era a seguinte: um dia faremos contato. E isso
na verdade, originou um livro, né? Ele escreveu um livro que virou filme, bem interessante esse livro, chamado Contato, exatamente Contato. E ele fala ali dos cientistas do grupo 7, que é um grupo de cientistas que pesquisa evidências de inteligência fora da Terra, não são ufólogos, são cientistas. Com radiotelescópios, né, apontados para o espaço, esperando encontrar alguma evidência. E no livro e no filme, chega um momento em que eles captam realmente uma mensagem complexa, uma sequência de números primos de 1 a 121, e todo matemático sabe que uma sequência de números primos não é fruto do acaso, alguém teve que organizar isso. E então eles concluem instantaneamente que alguém lá de fora, inteligente, mandou a mensagem. Era o sonho de Sagan, um dia fazemos contato com alguém lá fora e quem sabe se alguém de fora nos ajudar a superar nossos problemas. Ele tinha fé, não tinha? Eu tenho a minha, ele tinha a dele. Todo mundo precisa de esperança. Pena que ele morreu sem realizar essa esperança. Agora o paradoxo que para mim se levanta quando eu falo disso é o seguinte, né? Uma ameba, segundo Richard Dawkins, que é um cientista ateu, no núcleo da ameba tem tanta informação quanto a informação contida numa enciclopédia como a Barça, a britânica, lembra? Aquele monte de livros, né, que ocupavam um pedaço da estante. No núcleo da ameba tem tudo isso de informação. Eu até brinco quando falando assim que quando alguém te chamar de ameba, fique feliz. Porque você pode falar, eu sou realmente muito complexo. Eu tenho muita informação. E o genoma humano, se fosse escrito como listas telefônicas ou livros, né, daria uma pilha de livros de 170 metros de altura. Isso não é informação? Isso não é uma mensagem tremendamente bem feita, codificada, zipada e enovelada dentro das células? Isso não revela, então, uma inteligência por trás de tudo? Quer ver um outro paradoxo esquisito? 2 de março de 72. Os norte-americanos lançaram ao espaço uma sonda, numa nave, chamada Pioneer. E foi um feito bem útil, assim, realmente merece palmas, né? A ciência avançou muito nesse caso. A sonda mandou muita informação dos planetas, né? Aí fora da Terra, obviamente. Nunca vi um planeta dentro da Terra. E por sugestão do Carl Sagan, nessa nave, nessa sonda, foi colocada uma placa de ouro contendo esse desenho, com esse desenho. Ali a posição de 14 pulsares, a representação do hidrogênio, ali embaixo o sistema solar, a Terra, saindo da navezinha, e um casal humano. Ainda bem que naquele tempo o casal humano é só isso. Senão hoje a placa tinha que ser um outdoor. Quem ouve, entenda. Bem, essa placa, ela tinha apenas 1.271 bits de informação. Muito pouca informação. Mas, na ideia de Sagan, ela, se fosse encontrada por alguém inteligente lá fora, levaria esse alguém a concluir o quê? Que as pessoas que mandaram essa placa para o espaço são inteligentes. Porque essa placa tem informação. Ok, eu concordo com ele. Se eu visse uma placa dessa... Aliás, esse carro que o Musk mandou para o espaço tem a mesma ideia. Ele tem uma plaquinha dentro dele com a frase em inglês, feito por humanos na Terra. E nem precisava colocar uma placa, porque você vê um carro, você vê que alguém fez, né? Mas, enfim, ele quis garantir que um ET que soubesse ler inglês identificasse que esse carro foi feito por alguém inteligente. Agora, o que eu não consigo entender é o seguinte, pensando com a cabeça do Sagan. Esquece a plaquinha lá com 1.200 e poucos bits de informação, que é muito pouco. Vamos pensar agora no corpo humano, tá? E o professor Wellington me corrija se eu estiver equivocado. Um adulto produz em média 300 milhões de células por minuto, ou seja, 430 trilhões por dia. Olha que multiplicação tremenda e automática. Ninguém está concentrado nisso agora, né? Multiplica, multiplica, multiplica. É automático. Graças a Deus você tem 70% de funcionamento cerebral automatizado. Senão você ia travar na hora se tivesse que administrar tudo isso, né? Ok. Uma única célula tem 1,5 gigabytes de informação no código genético. Quanto que tinha a plaquinha lá, de ouro, do Sagan? 1.200 e poucos bits. Uma única célula humana tem 1,5 giga. Giga é bilhão de bits. Bilhão. E como você tem trilhões de células, alguns aí chegaram a calcular que você poderia ter, em termos de informação redundante, cerca de 60 zettabytes de informação. Sabe o que é isso? É o número
60 seguido por 21, de 21 zeros. E para ter uma ideia do que significa isso, até o ano 2020, toda a informação digital produzida por toda a humanidade, desde que começou a era da informática, ou seja, todos os vídeos, todos os áudios, todos os textos, tudo, imagens, não vai chegar a 40 zettabytes. E você tem, dentro de você, 60 zettabytes. Aí, o que eu não entendo é o seguinte: 1271 bits eram evidência de que alguém projetou aquilo. Agora, 60 zettabytes, não. O ser que fez a placa, não. A placa, sim. Eu não entendo. Parabéns para quem fez a placa, mas mais parabéns ainda para quem fez aquele que fez a placa, né? Que é o Criador. Mas Sagan morreu sem entender ou aceitar isso, pelo menos imaginemos que sim, né? Eu gostaria muito de ter surpresas no céu. Aliás, eu até escrevi um texto sobre Stephen Hawking na semana passada, e eu disse que eu tantas vezes sonhei em ver um dia esse homem de pé, sobre suas próprias pernas, reconhecendo que Deus existia. Quem sabe, né? Nunca, se a Bíblia não tivesse o relato do ladrão na cruz, você não ia dizer que ele estava salvo. Morreu perdido. Mas no último instante, ele aceitou a salvação. E eu confesso que eu orei algumas vezes por Stephen Hawking. Pelo Sagan não dava mais, ele já tinha morrido fazia tempo. Mas enquanto o Hawking viveu, algumas vezes em que eu mencionava ele ou lembrava dele, eu orava por ele. Eu espero que, sabe, um dia ter aulas com ele no céu. Vai saber, né? Sagan viveu sem reconhecer isso. A resposta não está lá fora, não precisa de radiotelescópio. É só você olhar para você mesmo. Você está cheio de evidências dentro de você. Olhe para as plantas, olhe para os animais, para um pôr do sol. Você vai encontrar evidências de extraterrestres, pelo menos de um. Deus, o Criador. Ele espalhou muitas evidências de inteligência pela criação. Romanos 1:20, né? Os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos por meio das coisas que foram criadas. A mensagem está aqui, não precisa olhar para fora. Nós somos feitos por alguém que não é deste mundo. Muito bem. Falando dele, Stephen Hawking, uma grande perda para a humanidade, sim, né? Um homem de um intelecto brilhante, limitado como sempre foi a uma cadeira de rodas, mas pensou grande, longe. E para muitos de nós, e eu me incluo nesses, é um tapa na cara. Porque às vezes a gente é tão intelectualmente preguiçoso, fazemos tão pouco, né? Nós somos cristãos, nós somos adventistas, tínhamos que estar na ponta em todas as áreas, pesquisando, fazendo boa ciência, investigando a criação. E teve gente que teve coragem ainda de xingá-lo nas redes sociais, né? Uma insensibilidade, né? Uma hora dessa tem gente ainda que, mais um ateu morreu. Ah, que bom, né? Que triste. Que triste. E que triste que nós, que conhecemos a mensagem de Deus, a palavra de Deus, nem sempre fazemos 1/10 do que alguns ateus têm feito, com a pura motivação de entender a realidade que os rodeia. Algo para se pensar, né? A esperança de Hawking, olha aí, Stephen Hawking lança programa que vai buscar vida extraterrestre. Ele não cria em Deus, mas ele cria em alguma coisa. E mais um que infelizmente morreu frustrado, porque nunca fez contato. Cria que um dia talvez os extraterrestres viriam aqui, e quem sabe nos salvar, e quem sabe tirá-lo da cadeira de rodas. Vai saber o que ele pensava no íntimo? Não deu. E a verdade estava tão próxima, né? Tão próxima. Eles existem, mas acima de tudo, o Deus que os criou e nos criou, existe também. Era a esperança que deveria ter sido acalentada. Agora pense, se Satanás e seus anjos, verdadeiros extraterrestres confinados a este mundo, resolvem simular, e vão fazer isso, e têm feito isso, a aparição de ETs, mesmo pessoas de mente científica, como Sagan e Hawking, poderão cair nesse engano. Sim ou não? Sim. Ou você achou que o diabo ia deixar os ateus de lado? No grande engano. Para budistas, ele aparece como a próxima encarnação do Buda, né? Para cristãos, ele simula a volta de Jesus. O pessoal só vê a novela mesmo, vai acreditar. Para ateus, ele vem cometer. E assim,
ele engana a todos. E o que você tem que fazer então antes disso acontecer? O que você está fazendo sentado aqui ainda? Agora não dá porque está meio tarde já, mas amanhã de manhã, manda mensagem para os teus amigos. Fala que Jesus vai voltar e fala como ele vai voltar. Grita para as pessoas, porque senão o sangue delas vai cair sobre quem? O diabo está preparando um engano para todas as categorias. Pregue para os ateus, pregue para os evangélicos, pregue para todo mundo, em tempo e fora de tempo, enquanto dá tempo, para que possamos resgatar o máximo de pessoas possível do grande engano, ou que pelo menos eles se lembrem um dia de que ouviram alguma coisa. Sabe o que eu faço quando o testemunho de Jeová bate lá em casa? Eu não mando embora nem fecho a porta, eu digo, vem cá, vamos conversar. E eu digo assim, antes que ele comece a falar, eu já digo uma coisa, eu tenho uma coisa para te falar muito séria. Porque eu sei que não vai receber o meu livro, ele não vai querer uma oração, então eu falo assim, anota aí, porque quando acontecer você vai se lembrar de mim. Vai haver um decreto dominical. É só o que eu falo. Um dia os Estados Unidos, isso está em Apocalipse 13, vão impor a observância dominical. Eu sei que você não crê nisso, mas quando acontecer, porque vai acontecer, você vai se lembrar do que eu falei, e eu espero que você tenha tempo de aceitar a mensagem da Bíblia verdadeira. Prega para eles. Eles estão vindo à sua porta. Olha que fácil. Então nós temos que ser realmente focados, temos que ter o senso de missão ardendo em nosso coração e aproveitar todas as oportunidades de esclarecer as pessoas. Talvez não aceitem nesse momento, mas um dia elas vão se lembrar do que ouviram, do que assistiram, do que presenciaram. Muito bem, ou muito mal, né? Aqui. Portanto, ETs, e aqui eu vou fechar a questão, sintetizando os últimos pontos aqui da nossa exposição. Existem sim ETs, mas do ponto de vista bíblico, não podemos considerar os ditos OVNIs como provenientes de inteligências extraterrestres, por várias razões. Primeira, a sua existência real não foi comprovada. Há muita teoria de conspiração por aí que não tem fundamento, né? Segundo, os extraterrestres bíblicos possuem meios de transporte muito mais eficientes do que os obsoletos discos voadores. Na verdade, a gente lê a Bíblia e percebe que, veja, Daniel 9, né? Ele estava orando e antes que ele terminasse de orar, o anjo já estava ali. Não foi uma nave espacial. Deve haver algum portal, alguma coisa. E a física está avançando em algumas pesquisas sobre wormholes, né? Buracos de minhoca. Quando eu leio Ezequiel capítulo 1, eu quase consigo vislumbrar um wormhole ali. Porque o céu se abre, lá vem uma luz potente e de repente o trono de Deus pousa na terra. Que tremendo aquilo. Quando o Apocalipse diz que o céu se abre como um pergaminho e uma luz irrompe à volta de Jesus. Tem algumas coisas interessantes aí para a gente descobrir. E eu creio que nós teremos acesso a essa tecnologia para visitar mundos distantes, bilhões de anos-luz, que a gente vai transpor em instantes. Deus vai nos dar essa tecnologia. Eu sonho com isso. Porque senão vai demorar muito. Eu já falei para minha esposa, né? Eu falei isso aqui para vocês? Que ela quer construir uma casa no céu. Está profetizado isso, né? Mas eu falei, vai demorar um pouco, porque eu quero viajar. A gente volta para a terra, fica no apartamento na Santa Cidade, que a gente vai ter um apartamento lá, e a gente demora um pouco para construir essa casa, porque eu quero viajar muito pelo universo. Quero conhecer muita coisa. E ela aceitou. Fazer o quê, né? Casou comigo. Terceiro ponto. O pecado não alcançou os outros mundos. Logo, a morte, destruição, violações, experiências, abduções, sequestros, crueldades e conquistas atribuídas aos ETs não combinam com a descrição bíblica dos ETs, de anjos ou de outros mundos. Por quê? Porque eles não são maus. Os que estão lá fora não são maus. Nunca fariam isso que a mídia, que Hollywood fala que fazem, né? O lado mais bonito, então, como eu disse a vocês, Mateus 18:12, é realmente pensar que nós somos a ovelha desgarrada, que Jesus veio para resgatar e morrer por ela. E eu quero terminar lendo com vocês Mateus 24, verso 31. Agora sim, a maior invasão de extraterrestres da história, que é o título dessa palestra. A invasão dos extraterrestres. Apocalipse capítulo 24. Apocalipse não, né? É horário já. Mateus 24, verso 31. Que cena tremenda, gloriosa será essa, que se Deus quiser, nós temos que querer, né? Contemplaremos
em breve. Mateus 24, 31 diz assim: e ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse será o dia da grande invasão dos extraterrestres. Os que vêm de fora, os que são nossos irmãos e são do bem. Nesse dia nós vamos conhecer a grande família cósmica que Deus criou. Imagina os abraços que eles nos darão, porque eles devem estar ansiosos também para nos receber como seus irmãozinhos, né? Aqueles que sofreram tanto. Imagina os abraços que receberemos dos anjos, esses ETs que nos ajudam desde a nossa infância, desde o nosso nascimento, na verdade. E mais do que isso, nós vamos conhecer o Criador do universo e da terra. O diabo sabe que esse será um grande dia, então ele está tentando imitar, parodiar, deturpar essa grande verdade. E nós precisamos falar às pessoas daquilo que é a verdade. Jesus voltará em breve. E toda essa realidade maravilhosa que hoje a gente apenas contempla por telescópios, ou só imagina, estará diante de nós ao alcance da investigação dos remidos. Como eu amo o último parágrafo do livro Grande Conflito. Como eu amo ler o penúltimo parágrafo também, que diz que nós vamos conhecer esse vasto universo. Como é bom imaginar isso e saber que não é imaginação, saber que é realidade. Que Deus nos abençoe, nos ajude a ter essa esperança ardendo no coração cada dia e esperar com toda a ansiedade, trabalhando para Jesus, esse dia do grande encontro com os nossos irmãos cósmicos, os anjos e os seres não caídos, e também a Trindade Santa. Temos música? Vamos ouvir uma última música, e eu quero te convidar a meditar na letra dessa música que foi escolhida por Deus. Eu não sei qual é surpresa para mim também, mas eu creio que Deus sempre prepara as coisas para a nossa salvação, para o nosso bem. Eu peço que nós todos meditemos nessa música e, antes de que ela encerre, fiquemos depois em pé, para que nossos irmãos assistam essa cena, de nós entregando o coração, mais uma vez ao nosso Deus, dizendo: vem logo o dia, e eu quero estar pronto para conhecer vocês, conhecer os heróis da fé, conhecer nosso Deus, e conhecer nossos irmãos de mundos não caídos. Enquanto ela canta, permita que Deus toque seu coração, abra o seu coração à voz do Espírito Santo, e ao sentir o toque dele, disponha-se a pregar e a estar preparado para esse grande dia, esse grande evento. Vivendo a sonhar, estou a esperar, tentando imaginar o momento singular, o dia mais feliz, o dia de sorrir, o dia em que verei Jesus. Eu verei meu Rei Jesus, quando enfim voltar do céu, estarei cantando a esperar o dia em que verei Jesus. Mal posso imaginar que emoção será
rever queridos que não vão mais dizer adeus. O choro findará e dor não mais terei. Um dia eterno viverei. Eu verei meu Rei Jesus quando enfim voltar do céu. Estarei cantando a esperar o dia em que verei Jesus. Oh, renego meu passado escuro, espero vida nova agora. Já não me importa mais o mundo, só quero encontrar o meu Senhor. Eu verei meu Rei Jesus quando enfim voltar do céu. Estarei cantando a esperar o dia em que verei Jesus. No dia em que verei Jesus. Na, 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 na. Amém. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que promessa de um Deus que nunca mentiu. Voltarei para buscar vocês. E depois de 1000 anos, esse planeta desgastado, sofrido, vai ser recriado e teremos de volta o Éden restaurado. Eu sonho com esse dia em que não haverá mais sofrimento. Como eu gostaria de terminar de criar meus filhos nesse mundo, porque nós os criamos para lá e queremos viver com eles lá para sempre. Eu vou orar aqui, tendo em vista essa promessa, e se você quiser nesse momento pensar também nos seus filhos, naquele familiar, quem sabe que está desgarrado, longe dessa esperança, é o momento agora de nós pensarmos nessas pessoas. Pense em seu cônjuge, pense nas pessoas que você quer ter para sempre ao seu lado, naquele mundo maravilhoso. E que Deus seja louvado pelas decisões. Só Ele sabe o que você está pensando nesse momento, só Ele sabe o que vai no seu coração e a tua condição espiritual agora. Mas eu espero que ninguém saia desta igreja nesta noite tendo a certeza de que realmente mais uma vez se entregou a Jesus, e que se Ele voltasse amanhã, você estaria pronto para subir com Ele naquela viagem, talvez de uma semana, passando por planetas e guardando um primeiro sábado celestial. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque nos trouxeste aqui mais esta noite. Obrigado porque a Tua palavra está repleta de esperança. Obrigado porque Tu mesmo disseste que não nos deixaria órfãos neste mundo perdido. Tu já vieste aqui e provaste que nos ama e nos dás um valor infinito. Aguardamos apenas o dia em que Tu virás nos buscar para viajarmos contigo por 1000 anos em paz na Nova Jerusalém. E permite, ó Pai, que sejamos moradores da nova terra, que um dia também será o novo céu. Obrigado porque nos criaste, nos redimiste
e prometeste que vais voltar. Abençoa cada irmão e irmã que veio aqui nesta noite. Confirma, Pai, essa decisão deste momento para que ela perdure até a volta de Cristo. É o que nós pedimos em nome dele. Amém. Amém. Até domingo que vem, com o tema Terra plana, fato ou ficção? Oremos uns pelos outros durante essa semana e que Deus nos permita estar aqui no próximo domingo.